Bom, talvez se eu fosse fazer minha apresentação hoje, eu acho que eu iria mudar o título dela para não o futuro das engenharias, né, mas talvez pelo presente, porque as coisas estão acontecendo muito rápido e nós vimos aqui hoje, né, que basicamente a digitalização está mudando tudo, né, desde um simples fato da gente tirar uma foto, como nós falamos no início, até o fato de conceber um robô de pintura de uma plataforma deslocado a tantos quilômetros da Terra, firme, né? E o grande ponto que a gente quer falar para vocês aqui hoje, que nós da SK queremos falar para vocês, é como é que a gente pode pensar diferente, em fazer coisas diferentes. Basicamente, a gente atende várias indústrias, diferentes segmentos, né? Óleo e gás, máquinas, projetos especiais, produtos de consumo. E o que a gente encontra nisso, e que foi falado hoje em alguns pontos da apresentação, é que várias delas querem romper com o passado e prever o futuro. Né? E a gente pode pensar no prever o futuro de uma forma bem simples dentro da engenharia, que é fazendo simulações. E outro ponto que vale muito, é muito forte aqui que a gente tem que considerar, é que basicamente é o seguinte, né? Esse robô de pintura que nós acabamos de ver aqui, ele vai passar por melhorias. E como o nosso colega Ismael falou, né, eles vão fazer uma otimização topológica nele. E, basicamente, isso a gente pode pensar o seguinte: quanto tempo hoje nós, projetistas, perdemos, né, ou gastamos, ou trabalhamos em cima de formas? Muitas vezes a gente pensa na forma e não na função de uma peça. Vamos pensar o seguinte: vamos isolar uma pecinha desse robô aqui, né, como todos conhecem aqui, quem está nos assistindo também, estou usando o SolidWorks para fazer isso. E o grande ponto aqui é que a gente vai fazer uma simulação, assim como o Ismael fez, de elementos finitos. Né? Nós colocamos um carregamento de aproximadamente 100 kg nessa peça, é uma peça única do robô. E aqui nós temos na prática, né, observem que a peça ela cumpre exatamente a sua função. Nós temos aqui um gráfico onde vocês podem observar comigo que a minha tensão máxima na peça está longe da tensão de escoamento. Então, eu não preciso utilizar essa forma. Então, o que é que eu posso pedir para o SolidWorks me entregar aqui uma forma mais simples do projeto? Né? Observem o seguinte: eu vou adicionar aqui algumas restrições, né? Essas restrições basicamente são relacionadas ao tipo de fabricação que eu vou usar, o quanto eu quero atingir de objetivo, nesse caso aqui é otimizar a massa dessa peça, eu quero reduzir 70% a massa dessa peça, e o SolidWorks me dá essa forma aqui, que é uma forma totalmente otimizada desse modelo. Notem que algumas regiões aqui, né, elas não aparecem mais agora, e obviamente, como o Ismael falou, eu preciso utilizar essas melhores formas para entregar um projeto consistente e que possa operar em diferentes situações, né? Seja uma situação onde eu tenho corrosão através do ambiente que essa peça trabalha, ou eu tenho também outros elementos que podem influenciar aqui. Mas vamos pensar o seguinte: essa peça aqui, ela é relativamente uma peça diferente daquelas que a gente está acostumado. E esses modelos que a gente pode analisar aqui são modelos relativamente orgânicos, são modelos diferentes daqueles que a gente está acostumado. Só que hoje a gente não está aqui para falar de coisas antigas, né? Nós queremos falar de coisas que são realidades e são novidades para qualquer engenharia. Né? Observem o seguinte: essas peças que nós estamos fazendo aqui, elas têm um formato um pouco desconhecido e que alguns métodos de fabricação não comportam. Então, como é que eu fabricaria uma peça dessa? Ou dessa forma aqui? Né? Observem que nós tiramos a massa dessa geometria, mas na prática, hoje eu não tenho um método de fabricação eficaz para produzir uma peça dessa. Então, às vezes, acaba sendo muito complexo a gente produzir um modelo orgânico dessa forma. E aí eu posso pensar em diferentes formas. Né? A primeira que vem na minha cabeça é a usinagem. Será que eu produziria uma peça por método de usinagem? Não, seria impossível a gente fazer isso. Talvez eu pensando em injeção de termoplásticos, talvez, mas nesse caso eu acho que não comportaria, porque eu preciso de uma peça metálica. Então vamos pensar em fundição. Fundição eu consigo, mas imaginem um ecossistema de uma fundição em processos que eu já trabalho hoje. E obviamente que fundição não é um processo novo, não é uma coisa nova, todos já conhecem isso. Né? Mas vamos pensar o seguinte: eu posso usar impressão 3D. Estamos falando de impressão 3D aqui, impressão 3D é algo tão comum hoje. E como eu quero uma peça metálica, eu posso usar impressão 3D em metal para chegar nessa peça final, nesse meu produto final. Mas não sei se vocês já analisaram o quão difícil é hoje nós implantarmos um processo de impressão 3D dentro de uma empresa. A gente pode começar aqui, impressão 3D em metal com relação ao valor do custo de impressão 3D. Primeiramente, aqui a gente pode trabalhar com os valores em dólares, né?
E aqui a gente pode começar o seguinte, falando de alguns players de impressão 3D. Basicamente, essas máquinas elas já começam a sua operação, né, o seu valor, em aproximadamente 600 ou 700 mil dólares. Então, é um valor muito alto para o processo que eu já tenho. E, além disso, como eu estou falando do equipamento extremamente complexo de operação, eu preciso ter uma infraestrutura para comportar esse equipamento. Lembrem-se que essas impressoras de metal hoje, né, as impressoras atuais de metal, elas atuam com gases, atuam com laser. Eu preciso ter uma infraestrutura preparada para receber esse equipamento. E não só isso, eu também preciso ter um operador especializado, né, para trabalhar com esse equipamento. Imaginem a gente colocar um equipamento de aproximadamente 600, 700 mil dólares, né, num operador que não é treinado, ou num operador que não é específico desse meio. Mas vamos pensar o seguinte aqui, né? Esse meu ambiente preparado, como eu falei para vocês, ele contempla o quê? Primeiro, eu preciso ter um piso antivibratório, eu preciso ter uma tratativa das partículas de ar que existem nesse ambiente. E lembrem-se que, né, nós estamos operando com gases, com um pó metálico que é totalmente tóxico. Né? Na prática, eu também preciso de uma estrutura de eletricidade muito maior para suportar esses equipamentos. E não só isso, eu tenho uma limitação muito grande de materiais. Talvez não relacionado à quantidade de materiais que eu consigo imprimir nessas impressoras de metal, mas basicamente com relação à troca do material conforme o meu processo. Esses processos atuais de impressão 3D, basicamente, eles contemplam o seguinte: se eu começo a minha vida imprimindo materiais aço 1020, por exemplo, eu vou terminar a vida dessa impressora imprimindo aço 1020. Pelo fato de que é complexo de eu limpar a máquina, isso envolve regulagem do laser, regulagem dos gases, coisas que são complexas hoje em dia e custam muito para a gente. E, além disso, obviamente, que eu preciso de um profissional dedicado. Não só um usuário da máquina, mas um conhecedor de metalurgia. Porque não sei se vocês já viram esse processo de impressão 3D, basicamente eu preciso soltar as peças da placa, né, eu preciso conhecer de solda, eu preciso conhecer do gás que vai operar nessa máquina, então se torna um processo totalmente inviável. Bom, hoje eu queria apresentar para vocês algo totalmente inovador, né, e que nós da SKA estamos entrando numa nova era de impressão 3D. Tá? É a Desktop Metal, a impressora 3D de metal para ambientes de engenharia. E por que eu digo que ela é para ambientes de engenharia? Primeiramente, a gente pode observar, ela está aqui conosco. Vamos tirar ela aqui. Então, é uma máquina que, primeiro, a gente pode destacar ela por 3 características principais. A primeira, ela é amigável, ou seja, eu consigo usar ela em qualquer lugar. Né, em qualquer escritório, sem preparação de ambiente, sem troca de materiais complexas. Né? Além disso, ela é projetada para engenharias. Se o engenheiro, por exemplo, o Ismael, quer fazer um teste na sua peça, ele pode ter essa impressora dentro da sua engenharia. Eu não preciso de um ambiente totalmente preparável com isso. E, além disso, ela é totalmente acessível. Tá? Então, a gente vai trabalhar dentro dessas 3 características. E a primeira coisa com relação ao amigável. Imaginem que, quando eu opero um equipamento tão simples como esse aqui, que eu estou mostrando para vocês, a primeira coisa, eu não trabalho mais com pós metálicos. Se vocês puderem observar comigo, eu tenho esse material em forma de bastões, ou seja, não tenho um pó agressivo, não tenho material que eu preciso controlar o ambiente, eu trabalho com bastões como esse daqui. Obviamente que eu também não tenho lasers, ou seja, se eu não trabalho com material tão tóxico quanto esse, eu não preciso de lasers de operação. E, além disso, obviamente, que eu não preciso de conhecimentos em metalurgia. Né? Ou seja, ela é totalmente amigável e eu posso comportá-la em qualquer ambiente. Além disso, pessoal, como eu falei do material antes, essa limitação de material que existe nos processos atuais, eles não existem mais dentro da impressora. Por quê? Olhem só que interessante aqui, eu vou mostrar para vocês. A troca de material de uma impressora dessa é tão simples quanto isso. Eu tenho esses cartuchos de impressão aqui que vocês podem analisar comigo. Dentro dele eu tenho materiais em barra, obviamente, e eu faço a troca rápida e simples. Então a Desktop Metal, ela é uma impressora preparada para esse tipo de ambiente e totalmente amigável. Ou seja, se eu preciso trocar o material durante o meu processo, vamos pensar na etapa do Ismael de concepção do robô dele. Se ele precisa fazer um teste de materiais com 1020, né, ou qualquer outra liga que eu tenho, aço inox, né, cobre, Inconel, eu consigo fazer esse teste no momento em que eu troco esse material. Então, tão simples quanto isso, e obviamente que ela é totalmente preparada, e eu posso analisar aqui mais de uma cadeia de 50 materiais e alguns que estão em desenvolvimento.
Mas vamos pensar o seguinte, projetada para engenharias, né? Nós vimos que uma impressora dessa hoje, ela precisa comportar um ambiente em que a gente, né, tem o controle de vários fenômenos aqui. Mas o ponto importante é que nós temos um ecossistema onde nós temos a impressora, de fato, que é essa que vocês estão vendo. Observem que essa impressora, né, como eu falei para vocês, vocês podem analisar aqui comigo, é uma impressora totalmente adaptada a um ambiente não controlado. E além disso, depois eu tenho um tanque onde eu faço, onde eu tiro a parte dos materiais, do aglutinante e do material metálico, e aí eu saio com uma peça como essa daqui. Ó, vamos tirar ela aqui, que é uma peça que nós chamamos de peça verde, né? Ou seja, é uma peça onde eu faço a remoção do tanque e depois eu faço o banho nessa peça aqui. E por último, né, a gente faz a sinterização dentro de um forno, onde na prática eu começo a adicionar as características do material que eu tenho. Então, tão simples quanto isso, observem que essa máquina ela é totalmente conectada e totalmente digital. Então, na prática, eu tenho um software onde eu começo a trabalhar com essa peça que eu quero imprimir e eu já conecto todos os outros equipamentos. Por exemplo, eu vou fazer determinados materiais, os outros equipamentos vão se preparando conforme o meu processo de impressão. Além disso, observem que o processo é totalmente limpo, né? Ou seja, eu trabalho em função como se fosse uma impressora FDM. E o melhor de tudo, eu falei do forno, mas notem comigo que esse não é um forno convencional, como nós estamos acostumados, né? Não é um forno industrial, e sim um forno que eu consigo ter dentro do meu escritório. E o melhor de tudo, eu não preciso desparafusar ou desprender as peças de suporte de dentro da minha máquina. Observem que, a partir do processo dos banhos e da sinterização, com a minha mão eu consigo remover essa peça e tenho meu produto final, minha peça acabada. E, obviamente, esse é um equipamento 4.0, nós estamos falando aqui de indústria 4.0, e é uma máquina totalmente conectada e digital. Em outras palavras, o simples fato de eu imprimir, né, a gente começa falando da acessibilidade que eu vou ter a esse equipamento. Anteriormente, nós falamos do preço de alguns players de mercado. Lembrem-se que não só do preço do equipamento, eu tenho que ter todo um ecossistema preparado. Infraestrutura, operadores, e eu compro uma impressora por $700 mil e eu acabo passando do 1 milhão quando eu quero botar ela em operação. A Desktop Metal tem uma proposta totalmente inovadora e, obviamente, que nós vamos trabalhar aqui com um valor 10 vezes mais acessível, né? Ou seja, qualquer empresa hoje que deseja implantar esse processo de estudo de topologia, como nós vimos antes, fazer essas melhorias e querem utilizar o processo de impressão de metal, isso na prática é 10 vezes mais acessível do que o processo tradicional. Bom, então como eu falei para vocês, né? Desktop Metal, impressora 3D de metal para ambientes de engenharia. Uma impressora que, na prática, nós podemos dizer que ela é amigável, eu consigo colocar isso em qualquer ambiente, em qualquer lugar, sem ter gases, né, sem ter os lasers da impressora, sem ter o pó agressivo ou um pó tóxico. Ela é projetada para engenharias, ou seja, se eu quiser testar protótipos, se eu quiser errar muitas vezes na minha fase de prototipagem, antes mesmo de ter o modelo pronto, eu posso utilizar isso a meu favor. E, obviamente, que ela é 10 vezes mais acessível. Bom, mas nós estamos falando de coisas novas, né? Novamente, vou repetir isso aqui. E hoje eu queria anunciar para vocês que a SK está entrando numa nova era de impressão 3D. Nós já vimos a impressora de metal, e hoje eu queria fazer um anúncio para vocês aqui, e eu queria que vocês observassem esse vídeo comigo. Introducing the HP Jet Fusion 3D printing solution, made up of a printer, build unit, and processing station with fast cooling. Now you can deliver functional parts up to 10 times faster at the lowest cost. HP software enables easy job preparation and accurate job monitoring. The HP Jet Fusion 3D processing station with fast cooling is designed for a cleaner, more efficient 3D printing workflow. Replacing materials is easy. With the materials loaded, the HP Jet Fusion 3D build unit slots into the printer so that production can start. Preprint and in-printer checks enable predictable, quality output. HP Multi-Jet Fusion technology
delivers extreme dimensional accuracy and optimal mechanical properties faster. Once the print job is complete, the build unit can be moved on for post-processing, and the next unit slotted into the printer, so you don't have to stop production. The HP Jet Fusion 3D processing station makes post-processing easy, from faster parts cooling to cleaner unpacking and materials reuse and mixing. Keeping the powder contained so that you don't need an additional room for parts removal. New HP 3D High Reusability PA12 leads the industry in reusability, so there's less waste and less cost. And the HP Multi-Jet Fusion Open Platform gives you access to a wider range of future materials and applications. HP Jet Fusion 3D printing. Start producing more functional parts within the same day, up to 10 times faster and at the lowest cost. HP. Keep reinventing. Bom, então, pessoal, é com muito prazer que nós da SK estamos anunciando para o mercado, né, a HP como nosso parceiros de negócio e, obviamente, uma nova era de impressão 3D que nós estamos trazendo para as indústrias que querem, né, e, obviamente, querem se manter competitivas. Para explicar um pouquinho melhor dessa tecnologia para nós, eu queria convidar o meu colega, Wagner, que é o nosso gestor de manufatura aditiva. Por favor, recebam o Wagner com uma salva de palmas. E ele vai explicar um pouquinho para nós aqui sobre essa tecnologia que nós estamos trazendo para o mercado. Wagner, a primeira coisa, pelo que eu entendi do vídeo ali, né, acho que todo mundo conhece HP aqui, né, pessoal? Em qualquer equipamento, notebook, impressoras convencionais, né? Mas, Wagner, eu queria que tu explicasse um pouco para nós o seguinte. Pelo que eu entendi, a HP entrou nesse mercado de impressão 3D e, obviamente, que ela entrou nesse mercado com uma tecnologia própria. Tem como explicar para nós como é que essa tecnologia vai funcionar? Para quem está se perguntando, essa HP é a mesma das impressoras 2D, dos notebooks, dos tablets. E a HP está entrando agora no mercado já entrou desde 2015 no mercado de impressão 3D, com uma tecnologia chamada Multi-Jet Fusion, MJF. E é uma tecnologia que promete revolucionar também o mercado de impressão 3D. A HP, todos vocês devem saber, é uma empresa extremamente sólida, é uma empresa, uma das mais inovadoras do mundo e costuma liderar todos os mercados em que atua. E com a impressão 3D, a gente espera que isso não seja diferente. A SK é o primeiro distribuidor das impressoras 3D HP no Brasil. Essa tecnologia, basicamente, ela funciona com materiais poliméricos em forma de pó, agentes aglutinantes, agentes desaglutinantes, e o sistema todo é formado por 3 equipamentos: a impressora 3D, o envelope de construção, que é móvel, e a estação de tratamento. Bom, bacana. E, basicamente, nós falamos antes de impressão 3D, já não é uma coisa atual, não é uma novidade, né, Wagner? E a gente já tem algumas tecnologias no mercado, PolyJet, FDM, né? Bom, como nós estamos entrando na nova era de impressão, eu queria que tu explicasse para nós um pouquinho qual é o diferencial da tecnologia da HP com relação às outras tecnologias que já existem. Muito boa pergunta, Luiz. Essa é relativamente fácil de responder. Eu vou citar aqui 3 destaques dessa tecnologia da HP, da tecnologia Multi-Jet Fusion. Uma delas é a alta velocidade de impressão. Ela imprime 10 vezes mais rápido do que qualquer outra tecnologia de impressão 3D existente no mercado. Segundo destaque, precisão. É uma impressora de altíssima precisão. E, por fim, uma terceira característica, aí, comparando com outras tecnologias existentes no mercado, é a tecnologia hoje que oferece o menor custo de matéria-prima, que é o que a maioria dos clientes estão buscando hoje nesse momento do mercado. Bacana. Então, basicamente, além de ser uma impressora com uma nova proposta de tecnologia, pelo que eu entendi, também é uma impressora rápida. E isso nos leva a pensar em formas diferentes de manufatura. E, no caso, a HP está pensando em impressoras de produção?
Correto, Luiz. Deixa eu voltar aqui. Bom, sim, o objetivo principal da entrada da HP no mercado de impressão 3D é justamente oferecer uma solução para os clientes que estão pensando em produção. Como mencionado anteriormente, é uma máquina 10 vezes mais rápida do que outras existentes no mercado. O sistema todo foi pensando para produção não mais de dezenas, de centenas, de poucos protótipos, como são produzidos hoje, mas sim em milhares, e até dá para pensar em milhões de peças. A gente consegue, com esse tipo de equipamento, muitas vezes substituir métodos tradicionais, como fundição, como injeção, pensando em polímeros. E eu trouxe aqui alguns exemplos também de peças. Vocês podem perceber que o acabamento das peças é excelente, muito parecido com o acabamento de peças que são, hoje em dia, injetadas. Peças grandes, peças pequenas. Impressoras feitas para trabalhar 24 horas por dia, os 7 dias de semana, com a robustez dos equipamentos HP. Existem também modelos que fazem impressão em cores, para quem está pensando em design de produto, em reinventar seus produtos. Alguns exemplos aqui de peças coloridas. Então, impressoras full color, impressoras acessíveis para todo tipo de empresa, desde a pequena, média e grande empresa. E é nisso que a HP está pensando, é nisso que a SK estão pensando. A gente está entrando agora na era da manufatura digital. Então, em pouco tempo, nós veremos fábricas como essa. Fábricas com impressoras 3D, produzindo peças 24 horas por dia, os 7 dias da semana. Trago aqui uma foto do nosso diretor-presidente, do ZIG, com o presidente da divisão de impressoras 3D da HP, e com outros executivos da HP, como Arnold Veron, que é uma pessoa que já atua no mercado de impressão 3D há muitos anos, já também atua fortemente na América Latina. Então, é com grande orgulho que a gente anuncia hoje as nossas tecnologias de impressão 3D, provavelmente as mais inovadoras e disruptivas hoje do mercado, para ajudar os nossos clientes justamente a entrarem na era da manufatura digital.